Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A RadMed, mais uma vez, é pioneira e já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável. A técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 14 de agosto de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode conferir daqui a pouco este programa editado em podcast, e aí em todos os tocadores de podcast, e logo mais, reprise na Plena TV a partir das 17 horas. São 7 horas e 3 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos que amanhece com tempo bom, com sol, mas com muito frio pra gente aqui que está acostumado aí, até no inverno, aliás, nesse inverno aí atípico, com temperaturas bem acima, cerca de 6, 7 graus acima do normal para o período. Essa noite registrou 12 graus, foi a noite mais fria do ano até aqui. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Rio de Janeiro também que registrou a temperatura baixa esse ano, 8 graus na noite de segunda para terça, né, de domingo para segunda, né, a mais fria nos últimos 13 anos. Várias capitais, principalmente a região sul do país, com temperaturas bem baixas, mas para quem gosta do calor, então pode se animar aí, porque a previsão traz para, hoje não, mas já para o meio, fim de semana, né, a temperatura volta a subir um pouco. Hoje a mínima é de 12 graus, a máxima de 27. Agora aqui no centro da cidade faz 14 graus e não tem previsão de chuva para hoje. Mas já para o fim de semana a temperatura volta a alcançar aí
a casa dos 30 graus aqui em Campos. No programa de hoje, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós temos o prazer de receber o Vitor Saraiva, professor de biologia, né? E reitor do IFE. Vamos conversar com ele daqui a pouco, um pouco da sua trajetória do campus Cabo Frio, à reitoria do IFE e também esses primeiros meses do seu mandato, depois a criação da pró-reitoria de políticas estudantis, alguns temas para a gente abordar aqui e, né, tantos outros que tem, que é, como por exemplo, os seus principais projetos até 2028, por fim, uma pincelada aí numa projeção, umas eleições de Campos. Você já viu que Campos gosta de política como ninguém, né? Sim. Aliás, bom que gosta, né? Não, aliás, eu não sei se é nem política, porque a gente fala, eu acho que gosta mais de eleição do que da política em si, como um todo, né? Às vezes a gente não entende. Às vezes até o Luiz comenta muito aqui, é demonizada essa coisa de um adversário se aliar, né, amanhã ou depois com o outro e virar parceiro e tal. E isso faz parte da política, desde que seja tudo transparente, claro, sem nenhuma, né, favorecimento pessoal, sem nada disso. Então, assim, mas eu acho que a gente gosta mais de eleição do que da própria política em si. Se você conversar com muita gente, vai falar, não gosto de política, mas se perguntar em quem que você vai votar, vou votar em fulano. Ele já sabe. Muito bom. E também, tanto a prefeito, vereador, em Campos e nos municípios do IFE, Sim. que nem são poucos, né? Não. Hoje nós temos aí uma área de abrangência muito grande, né? Geograficamente falando, você vai fazer uma... Sim. Muito bom. Bom, já vamos trazer o seu bom dia e a gente fala sobre tudo isso, né? Então a gente tem só a abertura aqui do programa para concluir essa dinâmica nas manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje, Vitor. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você pode acessar aí a sua conta, né, os resultados de exames, pode marcar atendimento, você pode saber e se informar aí de outras unidades de atendimento, como Cabo Frio, por exemplo, né, o Vitor que a gente está falando aqui foi reitor do IFE Cabo Frio, então, diretor do campus Cabo Frio, né? Então, e é uma coincidência a gente falar de Cabo Frio, mas o laboratório Plínio Bacelar agora também com uma unidade muito avançada lá em Cabo Frio também. E em outros pontos que aí você vai descobrir, só acessando o aplicativo aí, é rápido e fácil. E o apoio de RadMed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje é quarta-feira, dia do Jornal Impresso, Folha da Manhã nas bancas, bem cedo já, e também nas casas dos assinantes. E é destaque de capa aqui do Jornal Folha da Manhã: Vladimir com o ministro de Lula hoje e filho de Bolsonaro na segunda, com o ministro das cidades para casas do Novo Horizonte, promessa de titularidade a mais de 700 famílias. Ainda candidato à reeleição com o 01 e o ministro e o ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira. Isso para o dia 19 próximo, quando deve ser o lançamento aí da candidatura oficial do Vladimir. Disputa a mais votado por quem disputa a se eleger, tá na capa de hoje do jornal Folha da Manhã, página 4. Quem é que sai nessa disputa aí, bem? Assalto na BR-356. Rapaz, isso aqui foi impressionante, hein? 2 homens armados invadiram um ônibus que fazia a linha Campos-Gruçaí na tarde desta terça-feira 13 e roubaram celulares, joias e dinheiro dos cerca de 20 passageiros. Você passa ali para São Gonçalo, Manilha, Itaboraí, aquela chamada faixa de Gaza,
né? Isso no domingo à noite houve um arrastão lá, impressionante, em São Gonçalo. Isso aqui tem assim uma característica desse estilo, assim, desses assaltos no trânsito para interior. A gente fica meio assustado, bem assustado. Feira reduz distância entre campo e a cidade. E ainda, produção cresce 45% em um ano. Campos maduros no estado do Rio de Janeiro, da nossa exploração de petróleo. Trancada por ex, jovem é resgatada. E ainda, na capa do jornal Folha da Manhã, Alberto Dauaire vai batizar rodovia Campos Atafona, trecho da BR-356. Campos tem redução no índice de pobreza, está na página 7. E para fechar, a professora emérita Arlete Sendra será homenageada na UENF. É também merecida homenagem, sem dúvida nenhuma, e em comemoração aí aos 31 anos da nossa gloriosa UENF. 7h11 em Campos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, o Vitor Saraiva, professor e reitor do IFE, ex-diretor do campus Cabo Frio, como ele falava internamente aqui com a gente. Ele é do Rio de Janeiro, tá? Cabo Frio há muitos anos, quase 16 anos, né? 16 anos. E é o primeiro, quem observou isso foi a Luísa, é o primeiro não campista a ser reitor do IFE. IFE que, né, foi fundado por Nilo Peçanha, né? Isso, né, o nosso presidente é negro, é o primeiro e único presidente negro do Brasil, é de Campos. E de lá para cá tem toda essa história, tem todo esse peso de importância na vida de onde está, né? São várias cidades, como o senhor falou. Aqui na região norte tem um peso muito grande. E assim, eu tiro pelos jovens que falam com a gente, pelos filhos, a importância do peso de um diploma do IFE perante o cenário de oportunidades. E é impressionante que é tanto nacional quanto internacional. Então, assim, vai numa escala muito, muito, muito grande, e tem é de você já estar no meio do curso, já sabendo que tem uma disputa por você, não só, claro, evidentemente que pelo IFE, também pelo talento do aluno, mas pelo peso de ser do IFE. E isso nos orgulha muito, nos deixa aí cheio de alegria e de esperança para poder essa juventude aproveitar essas oportunidades. E como não campista, eu queria que você falasse como é que está a sua chegada para cá, mas antes da chegada eu queria que você contasse um pouco dessa passagem sua por Cabo Frio dessas quase 2 décadas, Vitor. Bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar, é um prazer recebê-lo. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Obrigado pela recepção. E como vocês colocaram, né, nós estamos aí há 16 anos no Instituto Federal Fluminense. Eu fiz um concurso em 2008 para o Instituto, e na época esse concurso ele já foi direcionado para Cabo Frio, né? E toda a minha família fez esse mesmo movimento de ir para o interior, né? E meu pai foi para Friburgo, depois de muitos anos trabalhando na região metropolitana do Rio de Janeiro, e sempre foi uma vontade muito grande minha, da minha família, de estarmos no interior, por questão mesmo de afinidade, né, e do trabalho que a gente já vinha desempenhando. Então eu fiz o concurso em 2008, passei para o campus Cabo Frio, e a partir daí a gente começou essa trajetória que é da educação pública federal, da qualificação profissional. Bom, lá em Cabo Frio eu tive a oportunidade de ser coordenador, né, do ensino superior e de pesquisa. Depois, durante 4 anos e meio, eu fui diretor de administração, e em 2016, né, nós iniciamos o mandato da direção do campus Cabo Frio, onde nós ficamos 2 mandatos. Ficamos até o ano passado, onde nós tivemos aqui as eleições para o Instituto Federal Fluminense, para todas as direções, né, que vale a pena ressaltar que todas as direções dos nossos campi do Instituto Federal Fluminense são eleitas, né, e a reitoria também, o reitor, a reitora também é eleito. E isso é muito importante por conta do processo democrático, né, como a gente falava aqui, da questão eleitoral, da importância desses processos, né, para a nossa comunidade, para a sociedade, sempre
de uma forma madura, que é o melhor para o crescimento mesmo nosso, tanto de cidade quanto de país, e isso acontece no Instituto. Então, isso é um destaque que eu acho que é importante a gente fazer. E a outra questão é que a gente, nas nossas famílias, né, nós temos aqueles filhos que são os filhos genéticos, né? E nós temos aqueles filhos que são os filhos de coração. E eu vou dizer para vocês que desde que eu cheguei a Campos dos Goytacazes é assim que eu me sinto, como um filho de coração de Campos dos Goytacazes. Porque eu sempre fui muito bem recebido, né? Como vocês aqui estão me recebendo muito bem, com muito carinho. Isso é muito importante a gente destacar. Além de Cabo Frio, há 14 anos eu dou aula também em Macaé, e eu sou professor do doutorado, né, do Ambihidro aqui do Campus Centro, né, do Instituto Federal Fluminense. Então, além da minha atuação em Cabo Frio como docente, eu também atuei no Campus Macaé e aqui no Campus Centro, em Campos dos Goytacazes. Então, é com muito carinho que a gente sempre foi recebido, e principalmente aí nesse período que a gente passou de todo esse processo eleitoral, a gente sempre se sentiu muito acolhido e nos dá muita esperança e garra para esse trabalho que a gente vai ter para os próximos 4 anos. Trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente já engatou aqui no bom dia uma primeira pergunta, né? Sim. Mas deixa eu cumprimentar e trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa nessa bancada com a gente hoje, devidamente equipado aí com a blusa do Lakers. E justo também com esse frio tem que ter uma blusa pesada dela. Pesada nos dois sentidos, né? Na qualidade do tecido aí para dar o calor e também do time. Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Beto. Bom dia, Vitor. Obrigado pela presença. Vou poder conversar um pouco nesses 3 próximos blocos. Mônica aqui no estúdio, ajudou a costurar essa entrevista. Bom dia, sobretudo você que está nos ouvindo aí e nos vendo, né, por streaming, em Facebook, em YouTube. Nosso bom dia às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. Professores, temos aqui hoje um professor que representa a classe, pais de alunos, que não chega a ser uma categoria, uma condição, né? Motorista aplicativo e taxistas. Perdão. Vitor, o IFE está muito ligado a Campos, como o Nogueira citou aí, desde Nilo Peçanha, né? Ele vem mudando porque, logicamente que a UENF, ali nos anos 90, trouxe a condição de polo universitário para Campos, né? E mudou muito também. Quem viveu antes e viveu depois pode acompanhar bem. Mas o IFE vem muito antes disso, né? E o IFE é responsável pela formação de uma cultura na cidade. A eleição sua, no ano passado, foi uma eleição apertada e você vinha pela oposição. Como é que foi essa experiência e como é que está sendo agora que você tem 2 meses, nem 3 meses de mandato você tem, né? São 2 meses e... Está dando 4 meses agora, com 2 meses que a gente passou do período de greve, né? Não, a posse não foi... É que a posse, nós temos uma posse em Brasília, que é a posse oficial, e ela aconteceu em abril. E a nossa posse, que aí foi a nossa cerimônia de posse com a nossa comunidade, que foi depois, foi em maio, né? Isso, mas enfim, são 4 meses de mandato, então. Sim. Como é que você sente o IFE em relação a essa cultura da cidade? E como é que tem sido esses 4 meses aí de início de trabalho? É isso que você bem colocou. A questão do IFE, o Instituto Federal Fluminense, ele surge em Campos dos Goytacazes, né? E a partir de Campos dos Goytacazes, a gente pode dizer que para todos esses municípios que hoje têm um campus do Instituto Federal Fluminense... São 13, né? Eu digo 13 agora porque eu já estou contando com o campus Magé, que a gente daqui a pouco está começando a fazer a construção do campus Magé. Então, na verdade, Campos exportou, né, a qualidade do ensino na formação profissional para toda essa região, que hoje pega da região metropolitana até o norte e noroeste. Eu espero que daqui a pouco a gente também esteja em São Francisco de Ibapuana. Então, esse é o nosso território. Então, na verdade, é uma grande satisfação a gente poder representar essa instituição, né, a gente trazer
a prioridade dessa educação, que é uma educação formadora e principalmente, né, Luiz, que não é uma questão da formação somente profissional. Historicamente, o Instituto Federal Fluminense forma cidadãs e cidadãos, né? Sem dúvida nenhuma, a formação cidadã é algo marcante para esses estudantes que são formados no Instituto Federal Fluminense, e vou dizer que dos institutos federais pelo país inteiro, né? Porque a rede federal ela é muito coesa. Nós temos encontros aí mensais no CONIF, né, que integra aí toda a nossa rede através da representação dos nossos reitores e reitoras. Então nós temos realmente um funcionamento dessa rede em todo o país e uma capilaridade muito grande. E isso fez com que essa excelência daqui de Campos dos Goytacazes na qualificação profissional ela se expandisse até a região metropolitana com o Instituto Federal Fluminense. Então, esses 4 meses, foram 4 meses. Nós pegamos aí 2 meses num período de greve, num movimento extremamente importante para a categoria e para as reposições nossas relacionadas ao custeio das instituições. Movimento esse que os nossos servidores fizeram e, sem dúvida nenhuma, também apoiado pelos estudantes, entendendo a necessidade da qualidade dessa educação centenária. E com isso, depois vencido esse período, nós começamos sim a ter uma maior interação com as comunidades. E eu tenho ido a todos os campi do Instituto Federal Fluminense, né, para a gente poder começar esse trabalho, e não só os campi, mas também as comunidades, né? Por exemplo, amanhã nós estaremos em Maricá para visitar um assentamento em Maricá, porque é uma das comunidades que a gente muito atende com a qualificação profissional, assim como outros tipos de estudantes, desde aí do menino com 14, 15 anos, até as pessoas do EJA, né, com mais idade. Então, tem sido muito interessante o processo. Eu acho que a gente já conseguiu avançar bem. Conseguimos fazer um período de transição, né, com o término do ciclo de gestão de Jefferson e agora o início do nosso ciclo. E isso foi feito com muita tranquilidade, né, através desse processo aí, e isso dá uma segurança muito grande para a nossa comunidade. Eu acho que foi bem sucedido esse período de transição e o início nosso da gestão. Você foi eleito com uma eleição apertada. Chega para frente. Aí. Como é que foi essa disputa? Você falou do seu antecessor no cargo, Jefferson. A gente vai falar também sobre política no último bloco, né? O Jefferson é candidato PT, é prefeito, mas você veio pela oposição. Como é que foi a campanha de oposição, situação? A campanha sempre os ânimos tendem a se acirrar. E parece que de lá para cá os ânimos estão serenados, vocês fizeram uma transição tranquila. Como é que foi essa coisa da oposição, terminada a eleição dura, terminada a eleição, essa reabertura de caminhos? É interessante, Luizinho, você falar sobre oposição, porque a primeira vez que eu ouvi dizer que eu era um candidato de oposição foi no seu programa aqui. Porque até então nunca tinha sido, né? E nós trabalhamos 8 anos na direção do Campus Cabo Frio, trabalhando pela instituição, para a instituição. Nós temos um colégio de dirigentes, né? A direção, toda a parte de gestão da instituição, ela é feita também de forma colegiada. Então nós temos aí a participação dos diretores na gestão, não só dos seus campi, mas no entendimento da gestão institucional. E assim que nós trabalhamos ao longo desses 8 anos, sempre contribuindo, e nós tivemos muita proximidade da gestão, né, do Jefferson durante esse período. Então, dizer que nós fomos oposição, eu acho que ele sobe um pouquinho, vai um pouquinho além daquilo que foi a realidade, né, de 8 anos de trabalho desse grupo que estava na gestão nesse período, né? Agora, para o processo eleitoral, o que eu costumo classificar é que nós tivemos 2 propostas, onde foram 2 propostas com algumas visões diferentes sobre gestão, modelos pensados de forma diferente para a gestão, e que eu acho que foi muito, muito rico para o Instituto Federal Fluminense. Nós temos 2 candidaturas que pudesse debater de forma democrática a instituição, e isso eleva a questão da discussão, porque são propostas sempre pensando na instituição.
Então isso foi uma coisa muito importante, que tanto um candidato quanto o outro apresentou propostas que foram propostas sempre visando o crescimento dessa instituição. Então, o período eleitoral, né, nós tivemos aí uma aprovação de praticamente todos os nossos campi do Instituto, desses 12 campi que votaram. Nós tivemos uma diferença aí de aproximadamente de 5%, quase 6% nesse processo. E eu acho até que para uma eleição que tem 2 candidatos, só pelo que eu vejo aí pelo país, dos outros institutos, ela, apesar de não ser com uma larga frente, né, eu acho que ela foi bem satisfatória. Agora, ser dessa forma caracteriza a maturidade do Instituto Federal Fluminense para esse processo. Isso eu acho que a gente tem que destacar. O quanto a comunidade debateu, nós fizemos 13 debates, fizemos uma sabatina na reitoria, todo o processo, durante ali as discussões com as propostas, entre os 2 candidatos, sempre foi feito de uma forma muito respeitosa, e quando a gente faz dessa forma, nós conseguimos fazer uma transição, como foi agora, com muita tranquilidade, e no caso, né, com o reitor anterior, né, com o Jefferson, nós fizemos aí esse processo também pensando na instituição, pensando nessas propostas e pensando aí em avançar com uma série de ações para o Instituto na parte administrativa e principalmente a centralidade da nossa gestão é o estudante do Instituto Federal Fluminense, e aí por isso vem aí as nossas propostas em relação, inclusive, à estrutura do Instituto na sua gestão e como que a gente faz essa montagem ali do grupo gestor para que a gente possa atender esse estudante, principalmente no que diz respeito às políticas estudantis. A gente vai falar sobre a questão dos estudantes, também sobre projetos no próximo bloco. Me parece ser, você já tem uma ação nesse sentido, né, nesse início de mandato, o seu foco como foi de fato em campanha. Mas assim, as eleições do IFE já foram muito acirradas já, né? Uhum. Eu me lembro de Polícia Federal tendo que intervir na elaboração do IFE. Infelizmente não é tão distante assim, né? Sim. Não é tão distante assim. E o candidato considerado da situação foi o Carlos Arthur de Carvalho Areias. Sim. A campanha foi tranquila? Como é que foi a campanha? Porque, assim, é inevitável. 2 pessoas concorrem ao mesmo cargo, apresentam propostas diferentes. Sim. Há debates. Há uma polarização, por óbvio. Sim. Ainda mais com 2 candidatos só. Isso é em qualquer lugar do mundo, né? Pode ser para síndico de prédio. Exato. Há polarização. Verdade. Houve alguma cerração dessa polarização? Isso já foi contornado logo após o resultado das urnas? Como é que ficou essa relação? Sim, durante todo o processo foram os debates de forma qualificada dentro daquilo que eram as propostas dos candidatos. Eu não senti de forma alguma, ao longo desse período, qualquer tipo de exagero em relação às pessoas que defendiam uma candidatura ou outra, né? Isso é uma coisa muito importante. Claro que em questões muito, muito pontuais, isso pode acontecer, mas como você bem colocou, na magnitude que é essa eleição, onde a gente tem aí aproximadamente 20 mil estudantes, 1.800 servidores e 12 campi, né? Se não acontecesse de forma pelo menos pontual, seria muito estranho, né? Aí que eu acho que seria fora do normal, né? Mas eu acho que não, foi algo bem interessante, de um debate que eu acho que foi muito rico para a instituição. E o que a gente vê é que o pós-eleição faz com que essa situação esteja bem caracterizada durante a eleição, né? Onde a gente consegue sair muito bem e começar a trabalhar com tranquilidade. Porque você falou que a primeira vez que eu ouvi que a oposição foi nesse programa. Mas a gente cobre política, né? Jornalista político há algum tempo. Porque, assim, se fala, por exemplo, para fazer analogia para política partidária, se fala que Vladimir
se reeleito, pode sonhar alçar cargo maior ou cargo diferente na eleição de 2026. Perdão. Se fala que o Eduardo Paes também pode vir governador, se ele... Agora, para que ambos consigam isso, é muito falado, para que cacifem o seu passe, para 2026 é necessário que se reeleja em turno único, né, a prefeita nessa eleição. Paes ao Rio de Janeiro e Vladimir a Campos. A candidatura de Jefferson é falada, foi acho que em junho do ano passado. Depois ficou aquela coisa de Carla, que a gente sabia que não podia e tal, papá. Então se falava, antes da conclusão da eleição a reitor, que para Jefferson se cacifar a prefeito, ele teria que fazer o sucessor, e isso não aconteceu. Por isso que eu pergunto, e isso é muito falado no meio político. Até quem quer criticar o Jefferson, por exemplo, é comum você falar, ele não fez nem o candidato a reitor dele no IFE, como é que ele quer ser candidato a prefeito? Você vê essa não vou dizer interferência, mas essa intersecção entre a política estudantil do IFE e a política partidária de Campos? Olha, eu não vejo, não. O que eu vejo é o seguinte, né? São ciclos dentro da instituição onde tem peculiaridades dessa instituição, né? E eu acho muito complicado, Aloysio, a gente misturar a questão de uma eleição dentro de uma instituição de educação com uma eleição municipal ou estadual ou né, até mesmo a nível de presidência, nós fazemos esse tipo de sobreposição, né? Eu acho que isso não qualifica ou desqualifica um candidato que possa vir, nós estamos falando de um caso específico, mas eu digo de uma forma geral, né? Porque, na verdade, o debate que vai ser agora desenvolvido para as eleições municipais, eles vão muito além daquilo que é o processo relacionado a uma instituição de educação, né? A gente vai falar de saúde, nós vamos falar de educação, vai falar de segurança, mobilidade urbana. Isso são vários temas a serem discutidos, né? E que, na verdade, o candidato não é só o candidato. Isso aí também não é só para uma eleição municipal ou estadual, mas é também dentro das instituições. Existe uma equipe, existe um programa, existe um projeto, né? Então, sempre que a gente fala de política, e a gente conversava um pouquinho antes sobre isso, né? É que, na verdade, na política o que a gente precisa ter são projetos, e são projetos que possam ser aplicados e consigam atingir a nossa comunidade. Então, desde o momento que qualquer candidato apresente esses projetos e esses projetos eles sejam exequíveis, independente dessa questão que é mais particular em relação a um setor de desenvolvimento daquele indivíduo, eu acho que isso não compromete de forma alguma. E aí eu não quero trazer isso para essa questão particular, mas sim de uma forma geral, né? Assim como você colocou a questão de estatística, ganha no primeiro turno ou não ganha no primeiro turno, em relação, vamos colocar o prefeito do Rio de Janeiro, né? São questões que também já são pós-eleitorais, né? Agora, durante o processo eleitoral, é importante a gente entender que, independente de estatística ou das pesquisas, o que deve ser feito é um bom desenvolvimento e um bom debate dos projetos apresentados pelos candidatos ou candidatas, e que questões estatísticas não sirvam para desmobilização da população no que diz respeito à política, né? E aí vocês colocavam aqui, acho que em Campos o pessoal gosta mais da questão da eleição do que da questão política. Então eu trago aqui uma questão que é a questão que não é da eleição, mas sim uma questão que é política, né? Então a continuidade desses processos, a mobilização da comunidade social, junto à questão dos municípios, do Estado e do governo federal, para que aquilo que foi projeto apresentado para execução e atendimento a essas comunidades, eles ocorram realmente, e aí faz parte desse processo a comunidade cobrar esses candidatos. Então, e depois, né, aqueles que forem eleitos para o executivo e para o legislativo. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa ter uma visão, nós temos que ampliar a nossa visão política. Nós não podemos ensimesmar em fatos isolados algo que é da comunidade, que é da população,
Porque o que a nossa população precisa é de um bom transporte, o que a população precisa é usar o posto de saúde, saber que o médico está no posto de saúde, é saber que vai ter a vaga na escola para o seu filho, para a sua filha, e isso é que tem que ser o debate que eu acredito para o município, para o estado e para o nosso país de uma forma geral. Então eu não reduziria esse debate para uma questão institucional, né? Eu acho que a gente tem que ampliar isso e fazer com que isso seja realmente algo muito importante para a cidade de Campos de Goytacazes, para São João da Barra, para Cabo Frio, Itaperuna, Bom Jesus, para todas as nossas cidades aí onde nós temos um campus do Instituto. E para finalizar essa parte, é o seguinte, o Instituto Federal Fluminense sempre teve, e aí isso é uma questão mesmo dessa defesa institucional que eu faço, sempre teve um excelente relacionamento com os municípios e as gestões municipais, independente de quem estava naquele momento para essas gestões. Inclusive, desculpa, Vladimir estava na posse sua com Exato, com Jefferson, perfeito, exatamente, E é isso que tem que ser, né? Nós temos a instituição, a educação do nosso país, a educação do município de Campos, a educação no nosso estado tem que ser a prioridade. É isso que a gente tem que estar sempre ligado e não deixar que as coisas se confundam, né? Porque isso pode gerar também confusões relacionadas a para que a gente vem, né? Ou seja, para o município, ou seja, para a representação institucional. E eu sempre vou fazer essa defesa, que nós tenhamos instituições que sejam instituições apartidárias, instituições que conversem com a comunidade e com aqueles representantes que foram legitimamente eleitos, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel e a gente vai estar firme nisso. E eu já tenho essa experiência de 8 anos de gestão do Campus Cabo Frio, onde eu passei por diferentes gestões municipais de diferentes partidos e nós sempre conseguimos avançar com a educação através do nosso instituto. Vitor Saraiva, nosso convidado hoje, está conversando com a gente, professor e reitor do IFE. Primeiro reitor não campista a comandar esse gigantesco complexo de educação. E, assim, é o melhor dos mundos, né, essa eleição do IFE, né? Eu queria mediar um debate entre vocês, que eu não ia dar aquele problema todo. Né? Ele mediou um debate no segundo turno entre Vladimir e Caio. E Caio. Complicado. Se eu tivesse escolhido alguém para votar, ele votava no Luciano. Ali foi tenso, obrigado. Não, ali foi tenso. E os dois estão, naturalmente, daquela Hoje são aliados. São aliados. Pois é. Político. Pois é. É isso. E daí, eu acho que surge a minha pergunta justamente daí. Como que você pretende se relacionar com o Jefferson, se você já teve alguma conversa com ele, no sentido de usar o know-how dele, a experiência dele, ou não, para te ajudar nessa gestão sua? Aí, eu acho que também tem que, em respeito ao Jefferson, ele sendo prefeito ou não, temos que colocar essa condição aqui, porque hoje ele é um candidato. Então, a pergunta é nesse sentido, como que você pretende usar o Jefferson na sua gestão, ele sendo prefeito ou não, ou sendo professor, como é que vai ser isso? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, na verdade, não pretendo, eu já uso, né? Então, professor Luciano D'Angelo, a gente conversa muito, professor Roberto Moraes, professora Cibele, professor Luiz Augusto, professor Jefferson, nós temos realmente um debate dentro da instituição que é pela educação do nosso país e isso nos dá uma segurança muito grande. Dá uma segurança a nós, gestores, e dá uma segurança muito grande para as nossas comunidades. Mesmo, né, como a Luísa colocou aqui, que em alguns momentos tenhamos alguma eleição que tenha sido um pouco mais acirrada em relação à questão do debate, mas isso no pós-eleição e para aquilo que é a nossa finalidade e a gente é eleito, todos esses diretores e reitores que nós tivemos tinham um compromisso com a nossa comunidade, tinham um compromisso com os nossos estudantes e isso eu preciso ressaltar, porque é algo extremamente difícil de acontecer e dentro de uma situação que é uma situação política, institucional, isso faz com que a nossa instituição consiga avançar cada vez mais. Então, independente de nós termos uma reitoria que tenha um representante de Campos de Goytacazes, ou de Cabo Frio, ou de Itaperuna, ou de qualquer outro campus,
isso também é o reconhecimento e o amadurecimento institucional para aquilo que é educação, né? E aí eu vou repetir. Chego a Campos dos Goytacazes como um filho de coração, onde sempre fui muito bem recebido, e a comunidade do nosso campus Guarus, do nosso campus Centro, tem contribuído demais para esse nosso início de gestão, e nós estamos extremamente alinhados com a professora Daniela, com o professor Carlos Boinar, assim como todos os nossos outros diretores e diretoras, né, dos demais campi, e isso vai fazer com que a gente consiga avançar mais ainda com a nossa instituição e com aquele compromisso que a gente tem com o estudante. Perfeito, perfeito. Bom, Vitor, a gente precisa fazer uma pausa rápida, são 7h40, e a gente volta aí, né, para retomar essa conversa, falando de outros projetos, da criação da reitoria de políticas estudantis e os projetos seus até 2028. Tá? Rápido intervalo, a gente volta a seguir, são 7h41. Dona Sebastiana, de novo, tá aqui no Face, curtindo a gente, dando um bom dia a todo mundo. Gildo Henrique, cadê Maurício? Maurício até agora nada, é aquele 7-1 que a Luiz fala todo dia aí, ó. Dona Sebastiana, bom dia para a senhora, bom dia para o pessoal todo que está curtindo a gente aqui, acompanhando pelo Face, pelo Instagram e pelo YouTube. Maurício hoje não foi nem 7-1, foi 7-0. Até agora, né? Até agora, vamos ver se ele aparece. Maurício é o nosso ouvinte 001. Ah, legal, tá sempre participando, contribuindo. Mas desde o primeiro programa todo o programa ele comenta. Mas Tá aí junto. Dona Sebastiana chegou mais recentemente, passou ele de Já passagem. passou. Que bom, que bom. Bom, então são 7h41, rápido intervalo, a seguir no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com apoio de Radimed, Diagnósticos por Imagem. A gente volta com o Folha no Ar. Nesse bloco agora tem aquela dica de ouro da equipe da Nauta XP, os especialistas em investimento da Nauta XP, para orientar você a melhor maneira de investir a hora certa, no lugar certo, com maior rendimento e maior segurança. Confira aí, a gente volta logo.